Hoje nós temos mais um encontro para falar das funções inorgânicas. Só que dessa vez nós vamos falar sobre os indicadores de ácido e base. Como é que eu posso saber se eu estou trabalhando com ácido ou se eu estou trabalhando com uma base? Então, para que isso aconteça, a gente tem os indicadores. O que são os indicadores? São substâncias que mudam de cor ao entrar em contato com o ácido ou com a base. Aqui na tela, observem que a gente tem aí, vamos fazer um indicador natural de acidez. Esse exemplo, essa receita, ela está no nosso livro de ciências, Projeto Araribá, e é interessante que todos nós possamos fazer para comprovar se nós estamos trabalhando realmente com ácidos ou bases, certo? Ela é bem simples, ela faz uso apenas do repolho roxo, do filtro de papel, onde vocês vão fazer uma solução com repolho roxo, tá? Vai colocar a água, a folha do repolho roxo, e aí depois vai deixar lá para ele liberar, né, as substâncias, vai peneirar, vai pegar um papelzinho, né, o filtro de papel, mergulhar no repolho roxo para você utilizar ele como um medidor de acidez ou de basicidade. Mas, e como é que acontece lá nos outros lugares? Acontece com indicadores de laboratório. Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos de indicadores de laboratório. O papel de tornassol, por exemplo, que é essa fitinha, que ele é azul em contato com o meio ácido, ele vai ficar vermelho, como está aí na primeira imagem, e ele vermelho em contato com o meio básico, ele vai ficar azul. Então, essa mudança de coloração, ela vai indicar se eu tenho um ácido ou uma base. Também em laboratório, pode ser utilizada a solução de fenolftaleína, que ela é incolor. Quando ela entra em contato com o ácido que está aí na figura A, ela vai ficar o quê? Continuar incolor. Ou com o material neutro, como a gente deu exemplo em outras aulas, a água, ela continua incolor. Mas quando é uma base, ela vai ficar modificando sua cor. E quanto mais escura for a coloração, mais básico é o meu meio. Professor, e por que eu tenho que saber se é mais ácido ou mais básico? Gente, a escala de pH, ela varia do 0 ao 14, sendo o meio, que é o 7, o neutro. Quanto mais distante do 7, em direção ao 0 ou em direção ao 14, mais corrosivo você vai ter. Se for em direção ao 0, é um ácido. Se for em direção ao 14, é uma base. Então, essa questão da corrosividade, ela é uma das características que a gente precisa entender quando se fala de investigar ácidos ou bases. Outro exemplo de indicador, o azul de bromotimol. A gente tem aqui na imagem, ó, a figura A é um meio ácido, certo? A figura B é um meio neutro e a figura C é um meio básico. Então, a gente pode observar que eles apresentam também colorações diferentes, indicando se é um ácido, neutro ou base. Aqui essa escala de pH que eu tinha dito para vocês, olha, ela varia de 0 a 14, onde do 0 ao 7 é neutro, do 7 ao 14 é básico. No neutro aí, por exemplo, a gente tem a água. Já no ácido, a gente vai ter o quê? Baterias, a gente já deu exemplo. O ácido estomacal, que é o ácido clorídrico, que a gente também falou. O limão, a soda, o tomate, o café, certo? Tá aí, ele tem um pH em médio 6, entre outras substâncias do nosso cotidiano. Já com pH básico, a gente vai ter o quê? O sangue, o ovo, os antiácidos, né? Os comprimidos efervescentes, limpador de ralo, como por exemplo a soda cáustica, certo? Entre outros também. Então, como eu falei agora há pouco, quanto mais distante do 7, mais corrosivo, seja básico ou seja ácido. E quem fizer o indicador à base do repolho roxo, que foi mostrado lá nas primeiras telas, também vai poder observar essas mudanças de colorações que a gente falou nos indicadores de laboratório e na escala de pH.
Observem, aqui começa com pH 1, esse rosadinho, aí ele vai arroxeando à medida que o pH vai aumentando, depois ele vai esverdeando à medida que aí o pH foi aumentando. No caso aí esse último, ele tá verdinho, pH 10, e o primeiro lá, pH 1, esse rosadinho. Então, se a gente fizer isso, por exemplo, com sabão líquido em casa, com os refrigerantes à base de cola, à base de laranja, com água de limão, tudo isso vocês vão poder conseguir visualizar essas mudanças de coloração. E é bastante interessante para que a gente consiga, então, identificar se eu tenho ácido ou base. Porque, gente, muito cuidado. Você nunca deve manusear um material que você não conhece. Então, por exemplo, eu vou testar se é um ácido ou base e eu vou sentir o sabor. Eu não posso. Porque o ácido, ele realmente ele tem a característica de sabor azedo, como semelhante ao limão, e a base, um sabor adstringente, semelhante quando a gente se alimenta da banana verde. Mas eu não posso experimentar para saber se vai ter esse sabor. Eu não posso cheirar, certo? Então, o correto é o que? Eu fazer o uso dos indicadores, tá bom? E aqui a gente termina esse conteúdo de funções inorgânicas e vamos estudar para fazer dar certo, pessoal.